Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? E deu Bahia no segundo Bavi do Campeonato do Nordeste, né? O Bahia jogava dentro de casa. Aliás, parabéns, torcedor tricolor. 48 mil pessoas numa quarta-feira, 21h30. É só para uma torcida realmente muito apaixonada e muito envolvida com o seu time, né? A torcida do Bahia, a gente sabe que tem esse histórico, né, de apoiar o time, de estar junto com o time sempre que o time precisa. E hoje, mais do que nunca, quem precisava era o torcedor, né? O torcedor que estava chateado, principalmente com o Rogério Ceni, em função do primeiro Bavi, da maneira como o Bahia perdeu o jogo. Hoje, todo mundo foi para Fonte Nova muito esperançoso de ver o Bahia vencer, né? E logo no início, uma surpresa desagradável, né? O Alejandro, centroavante do Vitória, que para mim é um cara que tem melhorado, tem evoluído, mas ainda falta ser aquele centroavante que a gente espera, fez um gol de cinema, um golaço, logo no início do primeiro tempo, jogando um balde de água fria, né, naquilo que o planejamento, principalmente, do Sport Clube Bahia, né, que tinha a possibilidade de ter mais posse de bola, de ir para frente, e reforçava ainda mais o esquema tático criado pelo Léo Condé com 3 volantes, né? Diferente daquele que a gente já acostumou. E aí o Léo Condé fez a estreia, né, do Leonaldi, que jogou na função que é do Dudu, mas ficou pelo lado direito. Ele centralizou o William Oliveira e deixou o Rodrigo Andrade pelo lado esquerdo, né, dando um suporte lá na marcação do Gilberto. E aí você faz um gol logo no início, 15 minutos. Você imagina o que? O time vai se fechar e vai controlar o jogo, né? E o Bahia teve dificuldade, é verdade, até fazer o gol, né? O Bahia tentava, não conseguia, né? Não conseguia criar chances claras de gol. E aí teve dificuldade. O Vitória marcava muito bem, as duas linhas de 4 bem postadas, né? O Rodrigo Andrade dando esse suporte pelo lado esquerdo, o Oswaldo dando suporte pelo lado direito, o Leonaldi muito bem posicionado ali do lado do William Oliveira. Mas aí, gente, aí você dá espaço, você dá um pouquinho de espaço para o Everton Ribeiro, pode fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Everton Ribeiro conseguiu escapar pelo lado direito, cruzou para o meio, a bola passou pelo Everaldo, e aí ninguém acompanhou o nosso querido Jean Lucas, né? O Jean Lucas, que tem essa característica de invadir a área, de chegar na área adversária, acabou fazendo o empate 1-1, dando logicamente um alívio para o torcedor do Bahia, que preocupado, né, via a dificuldade que o time tinha tanto na posse de bola quanto na criação das jogadas. E aí outro detalhezinho, né, você vacila aos 47 do primeiro tempo, né, numa bola parada, o Canu, né, que é tão criticado, que a gente fala tanto que ele pode render mais, acho que é um gol para dar um alívio para esse zagueiro, que sobrou para ele. Ele meteu um voleio de esquerda, acabou saindo na hora certa, né? Finalzinho, já no acréscimo do primeiro tempo. E aí o time vai para o intervalo, torcedor apoiando, torcedor vibrando, dando aquela energia fundamental para o time, logicamente, voltar da mesma forma para o segundo. Segundo tempo, o jogo muito truncado, né? Com poucas chances de gols. E aí o Léo Condé faz aquilo que ele fez no primeiro Bavi, né? Coloca o Matheus Gonçalves, né? E aí a gente espera, o Matheus Gonçalves foi o cara que resolveu o primeiro Bavi. Ele mudou a história do jogo do primeiro Bavi positivamente. Pois é, esse mesmo Matheus Gonçalves hoje definiu o Bavi praticamente, só que dessa vez negativamente, né? Primeiro lance dele, ele uma infantilidade absurda, né? Um vacilo total, ele acabou chutando o adversário no chão, a bola, acabou no primeiro lance dele sendo expulso, e isso foi definitivo, né, para que o Bahia continuasse melhor no jogo. E aí teve grandes oportunidades de contra-atacar, mas não fez com eficiência. O Vitória até foi muito valente, mesmo com a menos, conseguiu, né, ter posse de bola, brigar de igual para igual. O Rodrigo Andrade, na minha opinião, foi o grande destaque pelo lado do Vitória. E eu queria destacar o nosso querido Caio Alexandre. Acho que fez um grande jogo, mas o Bahia, mais do que individualmente, fez um grande jogo coletivamente.
poderia, obviamente, ter melhorado a condição, principalmente com o homem a mais. Acho que o Rogério ainda demorou um pouco para mexer. O Ademir, que é o cara do desafogo ali, não entrou bem. E aí os números foram aqueles mesmos que a gente já estava vendo, né? O 2-1 que sacramentou ali, principalmente depois da expulsão. O Vitória teve só um chute no gol do Rodrigo Andrade. O Bahia, como eu falei, teve algumas possibilidades de contra-ataque para matar o jogo. Não foi eficiente, né? A gente percebeu um pouco de cansaço, principalmente o Caule e o Everton Ribeiro, que são os cabeças pensantes do Bahia. Tiveram algumas possibilidades de contra-atacar, o Bahia acabou errando o último passe, e aí ficou o resultado da maneira como o torcedor do Bahia gostaria que ficasse, né? Pelo menos venceu o seu jogo, é líder do seu grupo, mantém uma invencibilidade grande dentro da competição e na temporada, ganha moral para o restante da temporada, traz o seu torcedor para o seu lado novamente, o torcedor que estava meio angustiado, principalmente pelo fato de ter perdido o primeiro clássico, dá moral para o time. O Rogério se sente mais aliviado para seguir na sequência da competição, coisa que o Vitória vai ter que brigar muito, né? Pega o Fortaleza agora fora de casa, está ali na briga para ficar entre os 4, e essa derrota a gente pode, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que elogiamos e demos muita moral para o Matheus Gonçalves no jogo de ida, hoje a gente tem que falar que ele foi muito infantil, muito infeliz, e acabou sendo o grande responsável, não pelo resultado, mas pela possibilidade de reação da equipe rubro-negra. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje, aqui de Cascavel, no Paraná. Assisti o jogo atento aqui com alguns amigos, hoje fui homenageado aqui na cidade. Portanto, esse é o meu Momento Feed Black. Você que gostou do vídeo, aproveita, compartilha com os amigos, deixa seu like, faz os comentários aí, o que vocês acharam das estratégias dos treinadores, quem agiu melhor, quem jogou melhor, para a gente poder ter essa interação e aprender cada vez mais também com o olhar do torcedor, aquele que é apaixonado pelos seus clubes. Fiquem todos com Deus, boa noite a todos, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.